Você já parou para refletir no motivo pelo qual tantas pessoas têm se afastado da igreja, têm se afastado de Deus? Seja crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, pessoas de todas as idades. E será que isso tem mais a ver com os padrões sociais que nós conhecemos hoje e as implicações disso no mundo moderno? Ou nós, enquanto família, enquanto igreja, temos responsabilidade nisso? Então, hoje nós vamos falar sobre discipulado e o momento em que isso se torna imposição e as consequências disso para a nossa fé. Olá, eu sou o Thales, para quem não me conhece, e eu criei o canal Ecoando para que nós possamos crescer juntos de alguma forma, trocar experiências, trocar ensinamentos de acordo com a palavra de Deus e a forma como nós podemos ecoar o amor de Deus e a fé cristã neste mundo tão perdido. Então, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, interagir nos comentários. Isso fará com que o canal também alcance outras pessoas. Então, para começo de conversa, eu acho que é muito importante nós identificarmos o problema. Forçar fé, ou impor a fé, se quiserem, não gera fé, tá? Esse é o problema atual. E qual é o contexto que nós estamos a viver? Cresce uma geração em que diz por aí afora que está super machucada com a igreja, que de alguma forma sofreu algum problema interno dentro de uma comunidade e, portanto, está afastada da igreja, está afastada de Deus, tá? Esse é o problema, esse é o contexto, e isso deve-se a um erro comum nas comunidades, né, nas igrejas locais, que é o seguinte: confunde-se muito o que é o ensinamento da palavra, o que é a exortação, o que é a orientação, o que é o aconselhamento, né, no dia a dia, com aquilo que é a imposição, né, o estabelecimento de regras religiosas. Então, essa confusão gera um resultado. Qual é o resultado? Que muitos jovens acabam se distanciando da igreja, tornam-se avessos à fé, justamente porque confundem Deus de amor com Deus de controle. Ou, se quiserem, associam, né, Deus ao controle, ao medo, às regras. E isso não é nada mais do que uma simples religião, não é? Então, olha que interessante. A imposição ela pode produzir comportamento, certo? As regras podem produzir comportamento, mas nunca relacionamento, né? E essa é a base do evangelho, é a base da nossa fé. Então é preciso tomar muito cuidado. Vamos ler um versículo? Eu acho que faz muito sentido para nós aqui, nesse contexto, que é o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Embora esteja a falar para os pais, seja direcionado para os pais nesse contexto, nós podemos ver que a Bíblia ela manda instruir, certo? E não sufocar, e não forçar a fé goela abaixo, porque isso gera rebeldia, muitas vezes, e não maturidade espiritual. Agora, por que isso acontece? Por que existe esse erro comum? Vamos ver o porquê. Muitas vezes existem motivos sinceros nos líderes, nos pais, porém acabam por pecar, tá? Nos métodos utilizados, nas formas de tratar as situações. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero que vocês imaginem comigo um filho que queira viver uma vida noturna ativa, tá? Então ele tem amigos que não são tão boas pessoas assim para andarem ao seu lado, os pais não gostam nada disso, mas ele quer mesmo assim ir a festas, ele quer ir para baladas e discotecas e beber e viver na promiscuidade, tá? Então imaginem esse cenário, esse jovem. E os pais, por outro lado, eles querem proteger esse filho. Eles querem protegê-lo deste mundo, querem protegê-lo desses hábitos pecaminosos, desses comportamentos. Então, o que eles vão fazer? Vão proibir. Então, filho, você não vai a esses lugares, você não pode estar presente nesses ambientes e, portanto, você vai ficar dentro do seu quarto. E o filho pergunta: por quê? Eu quero ir. E o pai diz: não, você não vai e nem me pergunte, nem me questione. Só vai para o seu quarto, fecha sua porta, tá de castigo.
tá? Imaginaram um cenário, certo? Não falo por experiência própria, tá? Então, este é o cenário, ou então existe uma alternativa para isso. Existe uma outra hipótese. Então, em vez do pai proibir, ele senta-se com o filho, abre a Bíblia, cria ali um ambiente de escuta ativa, então ele vai ouvir o filho, vai dialogar com o filho com respeito, vai ler textos e aplicar esses textos bíblicos de acordo com os ensinamentos de Jesus, por exemplo, ensinamentos de Paulo, e vai explicar ao filho o porquê daqueles ambientes não serem bons para a nossa saúde, seja física, seja espiritual. Entendem? Entendem a diferença de lidar com a situação? No primeiro caso, o filho ele cria raiva no seu coração. Ele sente raiva do seu pai e, portanto, ele vai querer voltar a fazer isso, às vezes até por conta da pirraça. Mas nesse outro cenário, em que o pai senta com o filho e dialoga, ele vai talvez criar alguma abertura, tá? Para voltar a ter essas conversas com o pai, com os pais, e portanto isso vai de alguma forma aproximar o pai do filho mais do que o primeiro caso, obviamente. E até o filho, entre o filho e Deus. Então isso é muito importante nós entendermos. Existem várias formas de lidarmos com a situação. E isso vale também para os líderes que estão dentro da igreja. Imaginem comigo. O líder ele quer santidade, quer ver santidade nos seus liderados, dentro da igreja, por exemplo. Porém, ele acaba sufocando esses liderados com regras. Imagina um cenário, né? Então, isso acaba por afastar pessoas da igreja e da fé cristã. Isso tudo porque existe uma confusão muito perigosa, que é cristianismo é igual a comportamento correto. Seguir Jesus é ter uma boa ética, ter uma boa moral, tá? São coisas diferentes. Cuidado. Olhem que interessante o que diz Romanos 10:17. A fé ela não nasce por pressão, mas por convicção no coração. Por quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, se a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, por que que nós, igreja, família, né, pais, líderes, vamos fomentar a imposição, né, esse comportamento de impor regras, em vez de ensinar primeiro, mostrar o motivo pelo qual as coisas funcionam, o motivo pelo qual Deus ele tem a vontade de nós sermos santos, tal como Ele é santo. Eu acho que faz todo sentido nós pararmos para refletir sobre tudo isso, porque é um problema sério. Em vez de nós, primeiramente, proibirmos com regras, as regras muitas vezes são importantes, tá? Mas eu não quero entrar no assunto das regras nesse vídeo, mas as regras muitas vezes são importantes. Agora, antes das regras, vem a doutrina, vem o ensino da palavra de Deus, de abrir a Bíblia, de compreender, de estudar a palavra, de buscar o Senhor, de ouvir pessoas sábias que entendem o que é renunciar boas partes da sua vida, áreas em que essa pessoa ela teve alguma dificuldade, alguma fraqueza, mas que pela graça de Deus ela ultrapassou por meio do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida. Ela vai sentar com essa pessoa e vai buscar compreender como que ela pode ser santa, como que ela pode mudar o seu comportamento. E só depois ela vai começar a compreender que, ok, as regras fazem sentido. Vamos ver agora o que a Bíblia ensina sobre isso. O discípulo Pedro, ele, na sua primeira carta, ele vai dirigir-se aos presbíteros, aos líderes espirituais, e vai dizer o seguinte: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, o discipulado, no fundo, é conduzir o rebanho, né, as pessoas lideradas, pelo exemplo. Nada mais é do que isso, é pelo exemplo e não pelo medo. Jesus ele tinha um método, que era o do amor, o da paciência, o do diálogo, o do convite e nunca o da imposição, né? Jesus ele atraía em primeiro lugar. E eu acho que é muito interessante porque podemos até lembrar daquele versículo de Provérbios 22:6, né? Deixa eu só ler aqui rapidinho,
que diz o seguinte: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que é um versículo muito interessante, porque muitas pessoas acabam por usá-lo num contexto ou aplicá-lo num contexto que não seja muito adequado. Então, se eu ensinar o meu filho de acordo com a palavra, ele vai seguir o caminho de Jesus, vai seguir a minha fé e não vai se distanciar desse caminho. Então, a pessoa ela vai impor essa fé ao filho, goela abaixo, para que ele siga os mesmos caminhos que os pais. Porém, nós sabemos que esse versículo ele é princípio, não garantia, tá? Ensinar é um convite contínuo, não uma imposição violenta. Bom, para acabar, vamos só responder a uma questão, que é como equilibrar instrução e liberdade. Portanto, como que nós podemos instruir, como que nós podemos ensinar, exortar, sem impor a fé, ou seja, dando liberdade à pessoa para que ela decida seguir Jesus ou não. Nós sabemos que Jesus ele alcança pela graça, não é? E convencimento do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, mas eu digo no sentido de essa pessoa abrir o seu coração a ser transformada ou não, né? Então vamos ver 3 pontos aqui. O primeiro é ensinar princípios desde cedo, seja de pai para filho, seja de líder para liderado dentro da igreja, pastor para ovelha. Como que, no fundo, nós podemos ensinar esses princípios sem impor? No fundo, incutir esses princípios bíblicos na mente da pessoa para que desde cedo a sua mente seja transformada, desde criança, ou então, no caso de algum neófito, né, algum novo convertido, como que essa pessoa desde cedo na sua caminhada pode aprender a andar no caminho de Jesus. O segundo ponto é o seguinte: abrir espaço para perguntas sem medo. O medo ele tem que estar longe dessas conversas, tem que estar longe do diálogo, tem que estar longe do discipulado, no sentido em que o líder ele não vai impor medo na pessoa para que ela pare de seguir tal comportamento, pare de continuar com tal pecado, por exemplo. Então é muito importante o líder criar espaço para que essa pessoa ela abra o seu coração e explique o motivo pelo qual ela está ali, o motivo pelo qual ela tem sofrido, o motivo pelo qual talvez ela tenha dificuldade de passar por alguma fraqueza relacionada à carne, por exemplo. E, portanto, é muito necessário que exista essa abertura, essa confiança entre o líder e liderado. E, portanto, essas duas pessoas, a partir desse momento, dessa abertura, dessa confiança, elas vão crescer juntas. Não só do líder para o liderado, mas vice-versa, muitas vezes. Pode acontecer também, numa amizade, seja lá com quem for. Então, essa abertura é importante. É importante que os tabus eles sejam quebrados nessas conversas. Bom, o terceiro ponto, né, para nós equilibrarmos instrução e liberdade, é o seguinte: viver a fé de uma maneira atraente, não opressora. Uma frase muito interessante: não precisamos de pais e líderes que forçam, precisamos de pais e líderes que inspiram. Então, que nós possamos guardar isso para que nós próprios, né, sejamos também pessoas que dão o exemplo, né, seja lá onde estivermos, e nunca repudiemos, né, as pessoas por conta dos seus comportamentos, mas que nós busquemos ensiná-las de acordo com as Sagradas Escrituras, com mansidão, com humildade, né, tal como Jesus. E se você, por algum motivo, conhece pessoas ou alguém que já sofreu dentro da igreja por comportamentos como estes mencionados, eu convido você a enviar esse vídeo a essa pessoa e dizer-lhe que é importante nós entendermos que a vida em comunidade ela é necessária, tá? Então que essa pessoa ela busque uma comunidade que seja mais próxima da Bíblia, que de alguma forma a receba bem e que nós estejamos sempre unidos enquanto corpo de Cristo para fazer ecoar a sua mensagem, seja lá onde estivermos, dentro das comunidades, no mundo afora, e que o amor de Cristo seja sempre o centro da nossa fé e das nossas decisões. Amém? Tchau, tchau, obrigado a todos e até a próxima.